Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo de leituras do mês. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu joinha aqui porque isso me ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @BiancaSalberti, tá aparecendo aqui pra vocês, porque lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. E foi a partir do meu público de lá que eu decidi começar a fazer os vídeos de leituras do mês aqui no YouTube, porque bastante gente que me acompanha também gosta bastante de ler, assim como eu. Então vamos começar o vídeo de hoje. Hoje eu tenho um livro, eu li um livro que na verdade são 3 livros, é esse daqui. É uma edição da Martine Claret que tem Frankenstein, O Médico e o Monstro e Drácula. Eu li as 3, eu vou contar um pouquinho do que eu achei de cada uma delas. Começando com Frankenstein, o grande clássico Frankenstein, ou também chamado de O Prometeu Moderno, da Mary Shelley. Essa foi uma obra polêmica quando eu postei lá os meus lidos do mês, porque eu dei uma nota não tão boa, eu dei 6 de 10, e eu mantenho essa minha nota. E muita gente veio falar, nossa, como que você deu nota 6 para essa obra que é tão boa? Mas então, vou explicar o que aconteceu. Eu sou muito apaixonada pela série Penny Dreadful, vocês já assistiram? Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. Penny Dreadful é uma série de terror e é uma série que aborda muito da literatura. Tem, por exemplo, o Victor Frankenstein, que constrói, né, lá o seu monstro. Tem também o Dorian Gray, tem vampiros. Enfim, é uma série que junta um pouco disso tudo. Tem Jack o Estripador. É uma série que engloba tudo isso. E é uma série muito, muito pesada. É uma série de terror, sim, terror de verdade. Por isso que foi cancelada, acho que não fez muito sucesso. É uma série que eu gosto muito, escrevi até um artigo sobre essa série e o Dorian Gray dessa série. Ainda não foi publicado, senão eu deixava aqui pra vocês. O evento, infelizmente, foi adiado por causa do Covid. Mas, enfim, voltando pro Frankenstein. E o Frankenstein, pra quem não sabe, conta a história do Victor Frankenstein, que é um cientista, vamos chamar assim, que ele decide criar, fazer a sua maior criação, né, da vida. E daí ele começa a construir uma pessoa. Ele constrói aquela coisa, ele vai juntando partes e ele constrói e dá vida pra esse monstro, que ele passa a chamar de monstro porque ele ficou muito feio. E a obra toda é contando, assim, os problemas do Victor Frankenstein após ter criado esse monstro e muito também do que o monstro viveu, sabe? Como que ele foi adquirindo conhecimento e depois no final, e depois principalmente a dualidade entre eles. É muito uma história sobre o ser humano mesmo, sabe? Sobre as ambições, sobre... enfim, é lindo. Como a série é muito pesada, eu achei que ia ter essa vibes pesada também na obra Frankenstein, no livro, né, que inspirou aquela personagem da série. Porém, a obra Frankenstein, da Mary Shelley, não é uma obra de terror. Eu fui achando que eu tava lendo Stephen King, e na verdade eu tava lendo Jane Austen, talvez. Talvez um pouco mais profundo que Jane Austen. Mas enfim, é uma obra de drama, é uma obra que fala muito sobre o ser humano, muito mais do ser humano do que da figura do monstro. Que o monstro não se chama Frankenstein, tá? Quem chama Frankenstein é o médico que fez ele, o Victor Frankenstein. Então eu gostei do livro, é um livro bem legal, muito profundo. Eu inclusive grifei várias passagens que eu achei muito bonitas. Tem uma em especial que me marcou bastante. Acho que é o Victor Frankenstein que fala, ele tenta esquecer as suas efêmeras porque humanas angústias, né? Então ele fala que as suas angústias, elas são efêmeras, elas vão acabar porque ele é humano. E uma coisa muito interessante é que eu li essa obra esse mês de fevereiro e ela faz muitas referências ao Paraíso Perdido do John Milton, que foi a obra que eu li mês passado. Vou deixar o card aqui pra vocês, inclusive. Então foi muito legal porque foi uma coincidência. Ela fala bastante sobre o Paraíso Perdido, fala também sobre os sofrimentos do jovem Werther, que eu também já li. Mas a relação com o Paraíso Perdido foi bem legal, porque foi a minha leitura do mês passado. Então é uma obra muito, muito boa, muito profunda, mas eu, assim, me decepcionei um pouco porque eu tinha uma expectativa criada. Sabe quando você constrói uma expectativa e daí a coisa não chega na expectativa? Mas não é assim por conteúdo, é uma expectativa do terror mesmo. Eu esperava isso, que eu adoro ler livros de terror, e não teve. E dando continuidade, a segunda obra foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Muita gente chama de O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. E eu gostei muito, 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 muito. É uma obra bem curtinha, bem rapidinha de ler.
e eu gostei bastante, porque tem essa questão do terror que eu tava esperando lá no Frankenstein. É uma obra muito pesada, assim. Pesada no sentido... pesada mesmo. Pesada de morte, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, uma obra muito profunda. Era isso que eu esperava do Frankenstein, que fosse uma obra muito profunda, porém com bastante terror. O Médico e o Monstro é o tipo de obra que você começa a ler e você quer continuar lendo, porque você precisa descobrir o que vai acontecer. O autor, ele vai fazendo aquela escrita que te instiga, sabe? Que te deixa assim, eu preciso descobrir, eu preciso ler a próxima página pra saber o que vai acontecer, como que isso vai acabar. Então foi um livro que eu gostei bastante, eu acho que eu dou 10 de 10, porque eu amei O Médico e o Monstro. Já tinha ouvido falar muito nessa obra, já tinha visto muitas referências. Essas 3 obras, na verdade, Frankenstein, O Médico e o Monstro e Drácula, são obras que elas têm muita referência. Elas estão muito presentes na nossa cultura de várias formas, né? Seja desenho, seja filme, seja outros livros, tem muita inspiração nessas obras. Então, O Médico e o Monstro, eu amei, amei, amei. O Médico e o Monstro conta a história do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Eles têm algo em comum, que eu não vou falar o que é, porque senão vai dar spoiler. E a obra toda tentando descobrir o que eles têm em comum. Eles têm, na verdade, uma amizade e as pessoas de fora tentam entender por que 2 indivíduos tão diferentes têm uma amizade. Eu não sei se eu poderia chamar de amizade, mas uma relação. Então, uma pessoa em específico, um advogado, amigo do Dr. Jekyll, tenta descobrir aí qual que é a relação dos dois e acaba descobrindo, e isso é o mais legal da obra. Muitos de vocês já devem saber, eu poderia falar aqui, mas eu não quero dar spoiler. E essa também é uma obra que fala muito da natureza humana, fala também sobre ambição, fala também sobre os desejos carnais, muitos outros aspectos da personalidade humana, da mentalidade humana que daria para explorar. E por último temos talvez a mais famosa delas, que é Drácula, que é do Bram Stoker. E é uma obra muito famosa, é uma obra que tá presente aí na nossa vida de diversas maneiras. Várias das inspirações de vampiros que a gente tem, inclusive Crepúsculo, de alguma forma tem um pezinho lá no Drácula. Inclusive tem um Minion aqui vestido de Drácula, por coincidência, tá? Tem 2, na verdade. Tem este e tem este aqui. 2 Dráculas. Drácula conta a história, a princípio, do Jonathan Harker, não lembro, que vai pra Transilvânia pra entregar uns documentos pro Conde Drácula e lá ele descobre que as coisas não são tão normais quanto parecem, né? Não é spoiler pra ninguém, mas o Conde Drácula é um vampiro. E ele escapa de lá, ele volta pra Londres e lá tá acontecendo muita coisa. O Conde Drácula, ele conseguiu ir pra Londres, era o objetivo dele, pra ele, né, estabelecer a vida dele lá em Londres. Mas tem muitos danos um vampiro morar em uma cidade grande, né? E aí, o Harker, a esposa dele, Mina, mais um grupinho de amigos e o professor Van Helsing, o famoso Van Helsing, caçador de vampiros, eles vão em busca do Conde Drácula, de acabar com o Conde Drácula. É uma obra bem longa, bem cansativa de ler, mas ao mesmo tempo muito prazerosa. É uma obra assim que quando eu tava lendo, eu queria terminar ela a todo custo, mas ao mesmo tempo eu não queria terminar porque tava muito gostoso de ler. Então eu gostei muito da escrita do Bram Stoker, achei cativante e achei que tudo se encaixa muito bem, sabe? Você tá lendo uma parte que você acha que não faz sentido nenhum, fala, nossa, mas por que eu tô lendo essa carta aqui dessa pessoa? Mas lá na frente você vai entender por quê. Então eu gostei disso, que tudo se liga e tudo faz muito sentido. Uma nota, eu acho que eu diria 8/10. Não me apaixonei tanto assim, né, pra dar um 10/10, mas 8/10. E falando um pouquinho sobre essa edição é da Martin Claret, e ela tem 540 páginas, e eu preciso falar sobre isso. Por quê? As edições da Martin Claret, em geral, não me satisfazem muito, porque são edições que geralmente têm a letra bem pequenininha, olha só, um espaçamento pequeno. Por exemplo, aqui tem 540 páginas, 3 obras, e eu já vi obras que só Drácula tem 500 páginas, porque tem uma formatação diferente. Então eu acho que eles encolhem muito, assim, a formatação para poder fazer caber. O livro é muito bonito, ele tem uma textura aqui de coisa antiga, porém é aquele livro que você lê 10 páginas, você absorve muito conteúdo, você demora muito, você cansa muito, porque tem muito conteúdo ali nessas 10 páginas, sabe? Eles
diminui o tamanho da letra. Acho que é isso, não sei se vocês conseguem me entender. Eu prefiro livros com letra um pouco maior, mesmo que sejam mais extensos, mas que a minha leitura flua mais. Aqui não, você, tipo, você lê um monte, aí você vai ver se você leu 10 páginas. Porque, né, ele é um livro que tem a letrinha bem pequenininha. A maioria dos livros da Martin Claret são assim. Mas é muito bonito, eu acho que vale muito a pena comprar o box se você quer ler as 3 obras, porque ele tem um preço legal, ele vem numa caixinha, mas é uma caixinha normal meio de papelão. E é isso. Tava lendo um livro no Kindle também, Suave à Noite, do Fitzgerald, eu não terminei, então ele vai aparecer no vídeo da semana que vem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou, ou se você tá interessado em ler algum deles, me conta também. Um beijo, até o próximo vídeo.